Santa Casa e você. Apoio. Anjo Corpore, Instituto de Medicina Cardiovascular. Pasteur, Medicina Diagnóstica. Crismed, compromisso com a saúde. APO, assistência personalizada odontológica. Unilaser, oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Olá, telespectador, olá, telespectadora, está no ar Santa Casa e você. No programa de hoje, nós recebemos aqui, com muito orgulho, com muito carinho, o chefe do setor de hematologia da Santa Casa, o Dr. José Eduardo Nicolau. Dr. José Eduardo, muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite e é sempre importante estar aqui para poder esclarecer o que for necessário à população. Dr. Nicolau é médico hematologista. Explica um pouquinho aí, antes da gente começar no nosso assunto propriamente dito, o que faz um médico hematologista, doutor? Na verdade, a hematologia é uma especialidade ampla, ela tem um aspecto, uma parte, vamos dizer assim, clínica, que é o tratamento das doenças hematológicas, como anemias, leucemias, linfomas, que é a mieloma múltiplo, que é a parte maligna. E tem um outro aspecto relacionado com a transfusão de sangue, que é o que a gente chama de hemoterapia. Então, é toda aquela parte de coleta, processamento e transfusão de sangue. Nesse nosso programa, nós vamos tentar abordar um pouco de cada coisa, porque são coisas muito importantes, são assuntos muito importantes. Sim, muito interligados também. Perfeitamente. Primeiramente, vamos falar dessa questão da transfusão de sangue, que é sempre importante. A gente, durante o ano todo, nós temos campanhas incentivando a doação. Uma pergunta do repórter, do leigo. O brasileiro ainda, culturalmente, ele é um pouco, digamos assim, ele não gosta muito de doar sangue? Ou isso já está mudando? Não, isso eu acho que já está mudando. Hoje os bancos de sangue contam com aquele grupo de doadores que são frequentes, que são fiéis. No caso da Santa Casa em particular, existe sempre os doadores que não nos abandonam, né? Mas isso não dispensa o fato de ter que fazer campanhas junto aos familiares, às vezes até através da imprensa, para estimular que novas pessoas, novos doadores sejam incluídos nesses doadores habituais, né? E o doador de sangue é o indivíduo, é até desnecessário ressaltar a importância do doador de sangue, o indivíduo é fundamental, e a doação altruística, né? É um ato de altruísmo, e o indivíduo está lá doando o seu sangue e salvando vidas, né? E a gente tem que estimular esse tipo de atitude, porque não é salvar vidas só uma frase que a gente repete, não. No dia a dia, nós salvamos muitas vidas com a doação de sangue. E dentro dessa questão de doação de sangue, existem os vários tipos sanguíneos. Exato. Qual que é o mais, digamos assim, raro? Qual que é o mais importante? Eu sei que todos os sangues são importantes, mas existe o fator RH e o tipo de sangue mais raro? O menos frequente, que é aquele que o banco de sangue sempre tem que olhar com mais carinho no seu balanço de entrada e saída, é o chamado O negativo, é o ORH negativo, né? Mas, enfim, como eu falei, com as campanhas permanentes, com aquelas doações frequentes, então o banco de sangue, de maneira geral, consegue manter o seu equilíbrio entre saída e entrada. O nome já é banco porque é como banco de dinheiro. Uns depositam e outros retiram, né? Em situações excepcionais, no caso de um acidente grave, um paciente grave, ou, enfim, pode haver um desequilíbrio e aí há necessidade de a gente reforçar, às vezes, as campanhas, e muitas vezes são feitas através até de redes sociais, né? Que hoje em dia atinge grande número de pessoas. E essas campanhas são importantes, e importantes até não só pelo número de pessoas que atendem, né, mas que também que essas pessoas diluam a sua presença no banco de sangue em diversos dias da semana, porque nós temos um problema que limita, que é o prazo de validade do sangue. Então o sangue, ele não... Para as pessoas que estão nos assistindo, a maioria acredita, o sangue tem um prazo de validade. Tem um prazo de validade. Então, por exemplo, os glóbulos vermelhos, que é o mais importante, que é a transfusão de glóbulos vermelhos, ele tem um prazo de validade varia de acordo com o componente usado, mas de 32 a 45 dias em geladeira. Após esse período, ele não pode ser utilizado.
Então, por isso que é importante que nessas doações de sangue, na medida do possível, elas sejam diluídas ao longo dos dias, ao longo da semana, ao longo dos meses, para que não haja um acúmulo excessivo num determinado período e numa outra fase a gente tem uma carência de produto. Vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa precisa fazer uma cirurgia e vai precisar de sangue. Então ela faz o contato com os amigos, com familiares. Isso. É necessário, então, que essas pessoas entrem em contato ou façam algum tipo de contato com o médico ou com o próprio banco de sangue para saber justamente essas regras. Olha, não vai todo mundo de uma vez, vamos escalonar essas doações. É assim que funciona? Isso, de preferência que ele seja diluído, mas sempre ressaltando que o doador de sangue é sempre muito bem-vindo, é um indivíduo que tem sempre que ser muito bem tratado, né? Então, se houver possibilidade de se diluir ao longo do tempo a doação, é preferível. Mas, obviamente, ninguém vai negar o atendimento ao doador de sangue. Doar sangue, outro tabu que eu queria abordar com o senhor. Doar sangue não faz mal nenhum para o doador, ao contrário. Não tem nenhum risco. O volume que é retirado é facilmente recuperado pelo organismo. Não tem nenhum risco de adquirir qualquer tipo de doença durante a doação. O indivíduo pode, a partir daí, doar com frequência. Essa frequência vai depender da disponibilidade do indivíduo. Não quer dizer que ele tenha que doar a cada 3 ou 4 meses, que ele tenha que doar sempre. Se um determinado período ele não pode doar por algum motivo, ele pode adiar, mas não traz nenhum risco e não traz nenhum perigo para o doador. É claro que na triagem, na avaliação prévia, são feitos, é feita uma entrevista, são feitos exames, é feito o exame físico, é medida a pressão, temperatura, peso do indivíduo e o nível de hemoglobina, que é para saber se o indivíduo eventualmente tem anemia ou não. Porque o cuidado do médico do banco de sangue, o cuidado da equipe do banco de sangue, é tanto com a saúde do receptor, ou seja, do paciente, mas também com a saúde do doador. Porque não adianta você tirar sangue do indivíduo que vai trazer prejuízo para ele. Então existe todo um cuidado, e até baseado em portarias rigorosas do Ministério da Saúde, para que tenha esse cuidado também com o doador de sangue, com a sua saúde. Então existe um protocolo que também vai proteger o doador, inclusive ele recebe... o sangue que ele doa é feito um exame nesse sangue, se houver algum problema ele é avisado. Exatamente, são feitos vários exames obrigatórios por lei, né, que são bastante conhecidos, para hepatite B, hepatite C, HIV, sífilis, doença de Chagas, enfim, e esse indivíduo recebe esses resultados e se porventura algum resultado for positivo ou tiver algum fato duvidoso, esse doador ele é convocado e é devidamente informado e orientado para procurar os cuidados que ele necessitar. Doutor Nicolau, qual é o perfil do doador hoje? Bom, em geral é um doador, vamos dizer assim, de classe média baixa, né? Mas é um indivíduo que é preocupado com o próximo, é preocupado em salvar vidas, né? É mais homem, mais mulher? Em geral um pouco mais de homem, mas as mulheres também comparecem em grande número para doação de sangue. As mulheres podem doar com um pouco menos de frequência que os homens podem doar com intervalo de 3 meses até 4 vezes do ano, as mulheres têm que ter um intervalo um pouco maior, né? Cada 4 meses, o máximo de 3 doações por ano. E por que essa doação não pode ser, por exemplo, mensal? Porque o indivíduo, quando doa sangue, existe um período para que ele recupere aqueles glóbulos vermelhos que ele acabou doando, né? E o elemento básico para isso é o ferro. Então tem que dar um tempo para o organismo recuperar aquele ferro que ele perdeu, vamos dizer assim, durante a doação, para que ele volte a ter um nível normal de hemoglobina. Se ele doa com intervalos muito curtos, corre o risco do doador desenvolver anemia. Então ele fica com a capacidade do sangue dele não ter a qualidade que precisa, inclusive para o sustento do organismo. Dele próprio, exatamente. Por isso que a legislação prevê esses intervalos e prevê essa avaliação prévia do doador. O cuidado com o doador tem que ser tão intenso quanto o cuidado com o paciente que recebe o sangue.
quem pode doar sangue e quem não pode doar sangue? Não, pode doar indivíduos de 16 a 69 anos de idade, né? Em geral, os menores de idade, menores de 18 anos, necessitam de uma autorização dos pais ou do responsável. Indivíduos que já são doadores habituais podem doar até 69 anos e 11 meses e 29 dias, ou seja, até os 70, né? A primeira doação tem que ser no máximo até os 60 anos de idade, indivíduos que tenham no mínimo 50 quilos de peso, que gozem de boas condições de saúde, que não tenham nenhuma doença grave, que não tenha feito nenhuma cirurgia grave ou tenham feito algum tratamento grave anterior. A legislação, a portaria que a gente é obrigado a seguir, ela prevê diversas situações em que o doador pode ser considerado inapto temporariamente ou definitivamente. Então, um exemplo do temporário é o indivíduo que teve dengue, né? Então, ele tem um intervalo aí de 4 semanas após a cura. O indivíduo que tomou uma vacina, por exemplo, de vírus vivo ou de bactéria, enfim, de vírus vivo atenuado, ele tem um prazo maior até poder doar sangue após a doação. Por outro lado, indivíduos que tiveram tratamento para algum tipo de câncer, algum tipo de tumor, que fizeram cirurgia cardíaca. Então, esse indivíduo, ele é considerado inabilitado definitivamente. Quem é hipertenso, por exemplo, pode doar? Não tem. Se estiver fazendo uso regular da medicação e na hora da doação, ao medir a pressão, os níveis de pressão estiverem dentro do que estabelece a portaria, não tem contraindicação. Quem já teve algum tipo de doença relacionada ao sangue, hepatite, sífilis, HIV, esse não pode doar Não, esses indivíduos que tiveram a hepatite de criança até os 12 anos de idade não tem contraindicação em doar, porque geralmente é a hepatite A e que não tem risco de transmissão pela transfusão de sangue. Mas indivíduos que tiveram hepatite B ou que tiveram hepatite C, que tem o vírus HIV, esses indivíduos não podem doar. Indivíduo com sífilis, desde que tenha sido tratado e o exame não acuse nenhuma alteração, ele pode doar. Todos esses exemplos que nós citamos aqui, eles constam nesse protocolo dos exames. Sim. O doador, antes de fazer qualquer tipo antes desse sangue ser aproveitado, melhor dizendo, ele passa por toda essa bateria de exames. Na verdade, antes mesmo até da doação, ele passa por uma triagem clínica, que a gente fala, como eu citei, medida a pressão arterial, visto temperatura, visto peso, visto se ele não tem anemia, é feito um exame rápido para anemia. Se ele não tem nenhum problema, ele vai passar para uma sala com uma entrevista, só tem ele, o entrevistador, o indivíduo treinado para fazer perguntas a respeito de condições de saúde, uso de medicamentos, tratamentos médicos anteriores. E se o indivíduo, então, na triagem clínica não teve nenhuma contraindicação, se na entrevista também não teve nenhum problema, então ele passa para a doação de sangue. Doutor Nicolau, nós vamos fazer um rápido intervalo. Santa Casa e você volta em instantes. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br.
APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Santa Casa e você já está de volta. No programa de hoje nós recebemos aqui nos nossos estúdios o chefe do setor de hematologia da Santa Casa de Santos, Dr. José Eduardo Nicolau. Dr. José Eduardo, vamos voltar um pouquinho lá no primeiro bloco, só mais 2 perguntas na questão de quem pode doar sangue. O usuário de drogas, principalmente o usuário de drogas injetáveis, ele pode doar sangue? Não, esse indivíduo não deve doar sangue, principalmente se ele compartilha seringas, né? Que aí tem um risco grande de contaminação por vírus, não só HIV, mas hepatite, enfim. Então, indivíduos que compartilham seringas, usuários de drogas, esse indivíduo deve se abster de fazer doação de sangue. Diabético? O diabético pode doar, só tem restrição para quem faz uso de insulina, mas o diabético que faz uso de medicamentos, de uso oral, esse indivíduo pode doar normalmente. A gente no intervalo aqui estava falando sobre um assunto meio ficção científica, mas que a ciência com certeza um dia chega lá. Quando que o homem vai poder produzir, ou quando será possível, melhor dizendo, se produzir o sangue artificial? Então, dentro desse assunto, alguma coisa já existe. Por exemplo, a proteína que falta no indivíduo com hemofilia. A hemofilia A, falta uma proteína da coagulação do sangue, que é o fator 8. E já existe o fator 8 chamado recombinante, ou seja, ele não precisa ser retirado do plasma, ele não depende mais do sangue humano, ele pode ser feito na própria indústria. Então, nesse aspecto nessa área já teve algum progresso. Agora, em relação aos glóbulos vermelhos, ou mesmo glóbulos brancos ou plaquetas, que são as células que tem no sangue, esse caminho ainda vai ser mais distante. Eu creio que a curto ou mesmo a médio prazo a gente não deve ter nada. A gente ainda vai continuar dependendo da doação de sangue. Falando no hemofílico, qual é o problema do hemofílico? Então, o hemofílico é uma doença hereditária que ele nasce com uma falta de uma proteína no sangue que é importante na coagulação do sangue. Então, como ele não tem essa proteína, então ele tem problemas hemorrágicos, ele tem problema de sangramento. E para estancar o sangramento, ele tem que tomar transfusão, então, desse fator. Fator 8, como eu falei, da hemofilia A, ou fator 9 da hemofilia B.
das doenças relacionadas ao sangue, qual que mais preocupa e qual é que a medicina já está, você citou o caso da hemofilia, mas qual que é a doença que a medicina já está com avanços consideráveis para tentar minimizar os impactos? Bom, dentro das doenças hematológicas, uma que já há muitos anos já tem um progresso grande, tem melhorado, são as leucemias das crianças, né? A chamada leucemia linfóide aguda ou linfoblástica aguda da criança. Nesta área já existe um progresso já há muitos anos com índice de cura muito grande, em torno de 85% de cura dessas doenças. Já com previsto transplante de medula? Não, mesmo sem transplante. Mesmo sem transplante. Esse tipo de leucemia de criança, o índice de cura é grande mesmo sem o transplante de medula, né? Em outras áreas da hematologia, por exemplo, a leucemia mieloide crônica, nós temos um progresso muito grande. É uma doença que há 15, 20 anos atrás, o indivíduo tinha depois do diagnóstico, ele, com o melhor tratamento que existia, ele tinha uma sobrevida de 4, 5 anos, 6 anos da melhor da hipótese. E hoje, com medicação oral, quer dizer, um comprimido que ele toma por dia, esses indivíduos se tornou uma doença verdadeiramente crônica. Os indivíduos estão vivendo 15, 20 e tantos anos, né? Sem o transplante de medula? Sem o transplante de medula. E ainda tem o recurso de se poder fazer o transplante? Exatamente. Lógico, se eventualmente ele não responder ao tratamento, ele tem o recurso do transplante de medula. Mas no caso específico dessa doença que eu citei, a leucemia mieloide crônica, só 25% dos indivíduos tinham doadores compatíveis. Então, 25% dos indivíduos poderiam se beneficiar do transplante. Os outros 75% não podiam se beneficiar e acabam morrendo em poucos anos. E hoje não, esses indivíduos mesmo sem transplante estão sobrevivendo muito tempo, né? Na área de linfomas, por exemplo, um tipo de linfoma chamado linfoma de Hodgkin, que atinge muitos indivíduos em adultos jovens, o índice de cura é muito grande com novas drogas, com novos quimioterápicos. Hoje nós temos a imunoterapia associada à quimioterapia, então o progresso tem sido muito grande nesta área da oncohematologia. E todas essas doenças relacionadas ao sangue, elas são hereditárias ou não? Não. Tem o fenótipo e tem o genótipo também. Não, existe, às vezes, tendência familiar para determinado tipo de doença. Às vezes, uma família tem o maior número de casos daquela família, mas não é hereditário. Então, essa preocupação a gente sente, no consultório, nos ambulatórios, a gente diariamente ouve essa preocupação. A pessoa teve um linfoma e fica preocupada em saber se o filho vai ter ou se outras pessoas da família vão ter. Então, não existe essa relação direta. Pode ter uma tendência familiar, mas não é doença hereditária. Agora, para quem está num relacionamento, pensando em ter um filho, é importante fazer um exame para se detectar possível incompatibilidade sanguínea? Não. Hoje em dia isso não é um problema sério, quer dizer, não há, por causa da discrepância do grupo sanguíneo, o homem ser A positivo, a mulher ser O negativo, quer dizer, hoje a medicina tem como contornar isso, né? Há muitos anos atrás isso era um problema, que poderia a criança nascer com anemia grave, ter que fazer a troca de sangue. Hoje tem como detectar, tem como agir preventivamente, então isso não é uma preocupação. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Agora, voltando um pouquinho no passado, lembrando aqui da minha avó que fazia bife de fígado na panela de ferro. Isso, porque dizia que o ferro e o ferro do fígado ajudavam a dar uma consistência e a gente não ter anemia, por exemplo. Isso é verdade? Por que existe isso? Anemia, existem numerosas causas de anemia, né? Que é a deficiência de glóbulos vermelhos. E a anemia, a gente sabe, provoca cansaço, sonolência, enfim, palpitação, falta de ar, se ele fizer um esforço maior. Existem muitas causas de anemia. A mais frequente é a deficiência de ferro, né? E o ferro, ele está presente na carne, né? Não precisa ser necessariamente o fígado, ainda existe essa história do fígado. O fígado é rico em ferro, mas a carne comum é rica em ferro. Então, cozinhar em panela de ferro também é uma maneira de aumentar a oferta de ferro para o indivíduo. Então, como é a causa mais frequente, existe essa tendência do bife de fígado, então, mas não são todos que precisam disso, né? Existem outras causas de anemia. Então, resumindo, se for por falta de ferro, esse tipo de coisa pode ajudar.
Sempre ressaltando que não precisa ser necessariamente o fígado, pode ser a carne comum, né? Mas não quer dizer que toda anemia seja por deficiência de ferro. Isso é muito importante. E que também não é só esse alimento, existem outros alimentos aí disponíveis que também são ricos em ferro. Exatamente. E que se uma dieta bem balanceada também vai fazer um efeito positivo no organismo dessa pessoa. Isso, é porque não precisa necessariamente comer muito isso ou muito aquilo. O indivíduo que tem uma alimentação variada, balanceada, como você falou, então ele vai ter as suas necessidades supridas não só de ferro, como de outras vitaminas, vitamina B12, ácido fólico, outras vitaminas que quando faltam também podem provocar anemia. Então, em condições normais, o indivíduo tendo uma alimentação variada, ele não tem que se preocupar com isso, né? Perfeito. Infelizmente o nosso tempo acabou, doutor Nicolau. O senhor vai voltar novamente porque essas questões são muito importantes, são muito detalhadas, a gente tem muita coisa para explorar, mas eu queria agradecer mais uma vez a sua presença. Uma mensagem final agora para falar da importância da doação de sangue. Bom, a gente sempre ressalta a importância do doador de sangue, né? Eu nem sei se o indivíduo que doa sangue, se ele tem realmente ideia da dimensão daquele benefício que ele traz. Porque a gente que está do outro lado, tratando indivíduos com doenças graves, que necessitam de transfusão de sangue, indivíduos acidentados, e cirurgias, ou mesmo casos de leucemias. Então, realmente, não é uma maneira só não é uma frase que a gente vive repetir, porque realmente eles salvam vidas e eu acho que é um indivíduo que tem que sempre ser exaltado, é a figura do doador de sangue. Muito obrigado, doutor Nicolau. Muito obrigado a você que está nos assistindo e você que também é doador de sangue. Parabéns. Se você não é, seja doador, doar sangue salva vidas. Santa Casa e você fica por aqui, nós voltamos na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio: Anjo Corpore, Instituto de Medicina Cardiovascular. Pasteur, Medicina Diagnóstica. Crismed, compromisso com a saúde. APO, assistência personalizada odontológica. Unilaser, oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande de Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos,
pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser.